E aí, cervejeiros, o estilo de hoje vai ser a Belgian Dark Strong Ale. Então, o que quer dizer esse estilo? O que entra ali nesse estilo? É mais um daqueles estilos que o BJCP, eles mesmos criaram, denominaram, para que consiga englobar uma vasta gama de cervejas, né? E uma delas que está ali dentro é a Quadruple. Não só a Quadruple ela tende a ser uma cerveja um pouquinho mais clara dentro desse estilo. Mas a gente tem outras cervejas escuras, como a Roquefort 10, por exemplo, né? A São Bernardos 10, se vocês já ouviram falar, é uma cerveja que chega muito no Brasil. Essa é uma cerveja um pouco mais escura do que a Quadruple, né? A La Trappe Quadruple talvez seja mais fácil de se encontrar por aí. Ela é uma cerveja um pouco mais clara, mas não que todas as Quadruple tem que ser tão clara e tão leve quanto a La Trappe. Pode ser um pouquinho mais intensa. Mas uma Roquefort 10, por exemplo, ela não é uma Quadruple. E todas essas cervejas estão dentro do estilo que a gente vai falar hoje, que é o Belgian Dark Strong Ale, estilo número 26D. Então, já fizemos uma preliminar, né? Esse é o estilo. É difícil confundir ele com qualquer outro estilo, porque a Dubel, ela também é uma cerveja escura, só que a Dubel ela tem muito menos álcool. Ela tem 6, 7, 7,5% de álcool. Já a Belgian Dark, ela tem, começando segundo o BJCP, ela tem de 8 a 12% de álcool. Então engloba realmente algumas cervejas mais leves, engloba algumas cervejas mais escuras. Outra cerveja que a gente acha também é a Chimay Blue, São Bernardos 12, Westvleteren 12, que a gente acha bastante também. Como fazer o malte? A gente sempre começa falando do malte. O malte dessa cerveja. Como fazer o malte dessa cerveja? Aqui a gente vai usar e abusar dos maltes belgas. Maltes belgas como uso Pale ou uso Pilsen como base. Já fiz com Pilsen e já fiz com Pale. Com Pale Ale fica um pouco mais intenso. Só que como é uma cerveja clara, às vezes a gente acaba usando o Pilsen para deixar a cerveja mais barata. Então, eu acho que o Pale fica melhor, dá para sentir a diferença, mas às vezes, por questão de preço, a gente usa o Pilsen. E aí, a complexidade dela, ela se dá por um malte que eu falo para todo mundo, não use, cuidado com esse malte, não use em cerveja inglesa, use pouco, não deixe ele aparecer tanto, que é o Special B. O Special B, ele é um malte que tem uma característica de sabor bem belga, né? Que traz aquela fruta escura, ameixa, uva passa, e ele traz um sabor assim que remete à cerveja belga. Numa cerveja inglesa, por exemplo, se for fazer uma stout ou uma red ale, eu recomendo algum malte cristal, né? Que seja um cristal 120 ou cristal 150, ou um Carabonique, ou um Cararoma, entre outros maltes, né? Cristal é uma categoria de malte. Os maltes cristal, de maneira geral, eles são usados mais para a escola inglesa. E para cervejas lagers, né? Você nunca vai usar um Special B para fazer uma Schwarzbier, para fazer uma Bock, né? Não cabe. Não usaria também o Special B para fazer uma Dunkelweiss, por exemplo, né? Mas sim, o Special B ele é necessário numa Dark Strong Ale.
Não só a Special B, a Castle Malt também traz um malte muito interessante, que é o Arome. O Arome é um malte muito legal, que ele dá uma complexidade também para essas cervejas belgas. Quanto de Special B? Vai do gosto, de 2 a 5%. Quer fazer ela mais leve, quer fazer ela mais intensa. E aí, lógico, entre leve, você vai fazer uma cerveja mais clara, você tem que fazer ela menos alcoólica. Quer fazer ela mais intensa, tem que ficar mais alcoólica. Special B e o Arome, também na mesma regra. Cara, Munique aí é um malte que geralmente não vai, né? A gente usaria aí o Special B. Posso usar o Cara Gold, por exemplo. O Cara Gold ele tem 120 EBC de cor. Posso usar um Cara Ruby, que é 50 de cor. Tem um malte belga muito interessante chamado Abbey. Ele dá uma cremosidade muito interessante. Se não conseguir, ele pode usar Munique, de 10 a 20% de Munique. Você pode usar também um Biscuit. Biscuit é bem mais fácil de achar. Biscuit você pode ficar por volta de 10% de Biscuit. E difícil chegar numa cerveja dessa puro malte. Geralmente se usa açúcares. Qual tipo de açúcar? O que é mais usado na cerveja belga é o Candy Sugar. E aí você tem Candy Sugar claro, com uma coloração mais leve, com uma coloração mais intensa. É difícil comprar o Candy Sugar, muitas pessoas fazem em casa. E aí na internet tem diversas receitas de Candy Sugar, que é caramelizar esse açúcar com alguma especiaria, com zimbro, com uma semente de coentro, casca de laranja, anis, sempre usado, né? Entre outras coisas, você pode colocar, que aí já dá o sabor no Candy Sugar. É uma ideia também. Pode usar uma high maltose? Pode usar uma high maltose. Pode usar um açúcar de mesa. Se você usar algum açúcar diferente, como demerara, mascavo, rapadura, mel, aí tem que caracterizar em outro estilo. É um estilo chamado Alternative Sugar, açúcar alternativo, tá? E aí então usa o açúcar, geralmente aí no máximo 15% se usa de açúcares para chegar nessa graduação alcoólica. Então montamos primeiro o malte, a lupulagem. Lúpulos são lúpulos de lager. A gente vai usar aí lúpulo como um Mittelfrüh, um Saaz, um Styrian Gold, lúpulos florais, né? Tettnanger é muito bom, Hersbrucker gosto bastante, entre outros. Não se usa tanto lúpulo de IPA, né? Lúpulo frutado numa cerveja dessa, não se usa tanto, tá? A fermentação dessa cerveja é muito importante. Primeira coisa, escolha da levedura. A cepa dessa cerveja que a gente vai usar, ela tem que ser uma Monastery Ale, uma Trappist Ale, uma cepa, uma Abbey, né? Uma Abbey fica muito boa. Então tem que ser uma cepa que gere bastante éster e bastante fenol. E aí eu vou trabalhar na mostura, eu vou fazer a parada ácida, tá? 43 graus, na mostura, para gerar mais fenóis durante a fermentação. Vou fazer a parada proteica, que ela ajuda a esterificar. E eu vou fermentar essa cerveja, gente, pelo amor de Deus, em no mínimo uns 24 graus, né? No início da fermentação. Então pode começar a fermentar numa rampa única para que você consiga ter bastante ésteres e fenóis, tá? Tem que ser temperatura alta. E também um erro comum nessa cerveja é não tratar bem a levedura. Você tem que oxigenar essa cerveja talvez 1 ou 2 vezes, tá? Se você não tem oxigênio, você pode oxigenar no dia. E aí no dia seguinte você pode vir e oxigenar de novo. E oxigenar às vezes é pegar uma colher e ir lá e fazer espuma, né?
chacoalhar ela dentro do mosto e fazer espuma para que o oxigênio absorva. Aí você faz uma oxigenação no dia seguinte, mesmo que não começou a fermentar, que é para dar um pouco mais de oxigênio para essa levedura. Um bom pitching, ele é tipo 3 vezes o pitching normal, que a gente faria para uma stout normal, para uma cerveja de baixa gradação alcoólica. E se conseguir fazer um starter, é melhor. Porque acontece muito nessas cervejas da levedura não atenuar bem a cerveja. E aí ela fica muito doce e enjoativa, tá? Esse é um erro comum. Quem está começando a trabalhar com cervejas com uma gradação alcoólica maior acontece, tá? O que mais que a gente tem que falar sobre os ingredientes? Então, aceita então o candy sugar, tá? O candy sugar, se você usar o candy sugar, você pode colocar dentro do estilo Belgian Dark. Segundo o BJCP, especiarias não é comum, mas se usadas em uma quantidade baixa, que não fique muito evidente, você pode inscrever dentro desse estilo, tá? Se for de uma maneira sutil, para dar complexidade e não para despontar muito na tua cerveja. Se despontou muito, aí você vai escrever cerveja em spice, né? Em spice beer. A água dessa cerveja, o target de cálcio, pode usar um target alto, de 120 a 150. O magnésio de 20 a 30. O corpo dela é muito importante, né? Então o cloreto você vai usar, eu usaria aí 150 de cloreto. E de sulfato, a lupulagem dela não pode ser uma lupulagem que você sinta tanto aroma de lúpulo e nem amargor muito evidente. A tripel você sente o amargor do lúpulo e a lupulagem um pouco mais evidente, mas na Belgian Dark não. Ela vai ter um IBU aí por volta de 18, 20 IBU. Não vai ter lúpulo de 0 minutos, tá? Aquele lúpulo no Ripple para dar aroma. Você pode fazer uma lupulagem aí em 10, 15 minutos pro final da fervura. Essa lupulagem por volta de 1 grama por litro, tá bom. Lúpulos alemães, lúpulos que você usaria numa lager, tá? Cloreto, então, por volta de 150. E o sulfato eu deixaria entre 80 e 100. E eu acho que é isso, galera. Então, nesse estilo que entra a quadruple, tá? Que é o Belgian Dark Strong Ale.